Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou os pecados de seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto eu estou aqui, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Versículo 25. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Amém? Pai, obrigado, meu Deus, pela tua palavra que nós acabamos de ler. Eu peço que o teu Espírito Santo, meu Deus, tenha liberdade total neste lugar, nessa noite. Fala, meu Deus, em cada vida, cada coração. Que essa palavra mude, transforme e dê um novo rumo, uma nova direção na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, irmãos, queria falar sobre esse tema nessa noite. Eu era cego e agora eu vejo. Você pode falar assim comigo assim: eu era cego e agora eu vejo. Então esse texto, nós aprendemos algumas coisas aqui nesse texto, muito interessantes. Primeira coisa que a gente aprende, nós vimos aqui o relato, eu creio que a maioria de nós conhecemos esta história. Esse homem era um cego de nascença, né? E a Bíblia diz que Jesus viu este homem. E os discípulos fizeram uma pergunta, como nós lemos aqui agora, por que aquele homem era cego? Se era por causa dos próprios pecados dele, ou por causa dos pecados dos seus pais. E Jesus falou assim: nem uma coisa nem outra. Eu gostei dessa tradução demais. Nem uma coisa nem outra, mas isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. E aí, Jesus falou um pouquinho, terminando assim esse texto aqui, dizendo assim: eu sou a luz do mundo. E quando ele disse eu sou a luz do mundo, a Bíblia diz, depois de dizer isso, ele cuspiu no chão, fez lodo, misturou com a saliva e aplicou nos olhos do cego. E em seguida ele falou assim: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se, voltou enxergando. E quando esse homem voltou enxergando, levantou-se uma grande discussão, que as pessoas falam assim: é ele mesmo, né? Eu vou resumir aqui, depois nós vamos ponto a ponto aqui. E aí ele fala: não, sou eu mesmo, gente, olha, eu estou curado. E aí os fariseus, os religiosos da época, começaram a pressionar aquele homem para dizer quem tinha curado ele, se ele conhecia aquele homem, se ele sabia quem era aquele homem que tinha curado ele. Ele falou: eu não sei de nada, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo, né? E aí depois, lá na frente, ele se encontra com Jesus. Ou aliás, Jesus, quando soube de toda a pressão que aquele homem estava vivendo por causa da cura dele mesmo, a Bíblia diz que Jesus procurou aquele homem e disse para ele: você crê no Filho do Homem? Ele falou: eu creio, Senhor. Quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Ele não conhecia Jesus. E aí Jesus falou para ele: sou eu mesmo, eu que estou falando com você. E aquele homem falou assim: sim, Senhor, eu creio. E ele adorou a Jesus. E Jesus termina esse capítulo aqui, fiz um resumão do capítulo 9 aqui de João. Jesus termina esse capítulo falando sobre os fariseus, e ele dizendo assim que ele veio para
a esse mundo para julgar, para dar visão aos cegos, para fazer os que veem, para dar visão aos cegos e fazer com que aqueles que veem se tornem cegos. E aí os fariseus falaram assim para Jesus: mas você está dizendo então que nós somos cegos, né? E aí Jesus falou assim: se vocês fossem cegos não seriam culpados, mas agora a culpa de vocês permanece, porque vocês afirmam que podem ver, né? Em outras palavras, Jesus está falando assim: ó, se vocês estão dizendo que são cegos, né? Não sou eu que estou dizendo que vocês são cegos. Mas irmãos, só fiz um resumão aqui do capítulo 9 de João, que esse texto ocupa todo o capítulo 9 de João, e nós vamos meditar em algumas coisas aqui. Primeira coisa que a gente aprende aqui nesse texto é que é um grande erro nosso, né? Nosso, ser humano, da humanidade, das pessoas assim, querer encontrar um culpado para tudo que acontece. Não é assim? Tudo que acontece nesse mundo, as pessoas querem encontrar um culpado para tudo que acontece no mundo. O texto está dizendo aqui que Jesus viu aquele cego de nascença, e os discípulos queriam saber, que tinha isso na mente dos discípulos naquela época, e tem ainda, existe ainda no tempo de hoje. Quando acontece alguma coisa, as pessoas dizem assim: alguém é culpado por isso aí que está acontecendo. Alguém tem que ser responsabilizado por isso que acontece, que está acontecendo aí. Por essa pandemia que a gente está vivendo. Quem é o culpado da pandemia, meu irmão? Né? E os discípulos queriam saber: Senhor, foi ele que pecou ou foi seus pais? Alguém pecou, porque se o senhor está cego assim de nascença, alguma coisa aconteceu. Alguém tem culpa nisso aí. Quem deve essa culpa? Quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? E a mentalidade, irmãos, das pessoas ainda continua a mesma. Toda vez que acontece alguma coisa, se durante o dia, por exemplo, vamos supor que uma lâmpada dessa ficou ligada aqui 3 dias, e aí a gente chega para o culto de domingo à noite, a lâmpada estourou, né? Esquentou, estourou. Aí a gente quer saber, quem é culpado por essa lâmpada ter estourado? Quem deixou a lâmpada acesa? Né? Então assim, e é um grande erro, meu irmão, a gente pensar que tem que ter um culpado. Tudo que acontece neste mundo tem que ter um culpado. Não, meu irmão, tem coisas que acontecem neste mundo, tem situações que a gente passa na nossa vida, meu irmão, que ninguém tem culpa, ninguém é culpado. Que é até Deus que muitas vezes permite para que o nome dele seja glorificado, meu irmão. Você já pensou nisso? Tem coisas que acontecem neste mundo, meu irmão, que acontece simplesmente para que as pessoas se voltem para Deus. Tem coisas que aconteceu na sua vida, você que está aqui nessa noite, que já entregou a sua vida para Jesus. Talvez você só está aqui nessa noite, você só entregou a sua vida para Jesus porque alguma coisa aconteceu, né? Então Jesus falou assim: olha, nem ele pecou, nem seus pais, nem uma coisa nem outra, mas isso aconteceu na vida dele. Ele nasceu cego. Olha só, meu irmão, é uma vida inteira. Aquele homem nasceu cego. Eu não sei, a Bíblia não diz quantos anos aquele homem tinha. Provavelmente já era um homem adulto, né? Provavelmente ele tinha mais de 30 anos, porque a mãe dele, os pais dele vão falar depois, ó, pergunta para ele tem idade. Ele responde por ele mesmo. Então, aquele homem tinha nascido cego, para que o nome de Jesus fosse glorificado na vida dele. Tem coisas que acontecem, meu irmão, talvez lá do seu nascimento, antes de você nascer, que aconteceu na sua vida, meu irmão, talvez o jeito que você é, a cor dos seus olhos, o seu cabelo. Às vezes você nasceu deste jeitinho aí que você existe. Foi porque Deus tinha um propósito, que o nome dele fosse glorificado na sua vida. Às vezes por causa desses detalhes que existem em você.
Há muito tempo eu ouvi a história de uma, talvez outros já ouviram também, quem foi criado na igreja, e talvez já ouviram a história de uma missionária. Ela foi missionária na Índia, essa irmã, e ela crente, da família toda crente, e um dia, acho que o pai dela, ela lendo a Bíblia, ela leu lá que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente ia pedir ao monte, sai daqui, vai para o outro lado, vai acontecer. E ela falou assim: mãe, então se eu pedir para Deus os olhos azuis, e toda a família daquela criança tinha os olhos azuis, e o sonho dela, só ela que era diferente da família, ela não entendia por quê. Tem alguém aqui que talvez já sentiu assim: por que é só eu que sou diferente lá em casa? Parece que eu sou diferente de todo mundo, né? Deus tinha um propósito, meu irmão, minha irmã. Todo mundo na casa dela tinha os olhos azuis, só ela que tinha os olhos pretos, negros. E era o sonho dela ser comum, ser igual aos irmãos. E ela falou assim: mãe, se eu orar para Deus, pedir para que Ele me dê uns olhos azuis, Deus pode me dar? Minha filha, se Deus tiver um propósito, Ele pode dar. E ela orou com muita fé. E no outro dia ela foi correndo, quando ela acordou: Deus, amanhã quando eu acordar, eu vou olhar no espelho e eu vou ter os olhos azuis, eu creio, eu tenho fé que eu vou ter os olhos azuis. E ela dormiu, no outro dia ela acordou, olhou no espelho e os olhos dela continuavam pretos. E ela nunca entendeu por que Deus não ouviu a oração dela. E depois de adulta, ela se vindo a Deus, Deus chamou ela para ser missionária na Índia. E ela tinha que se disfarçar de indiana, né, com os seus cabelos pretos, com seus olhos negros. Ela tinha que disfarçar de indiana e ir naqueles lugares onde eles vivem, na Índia. Para quem não sabe, eles vendem meninas, né, para prostituição, né, para a pessoa fazer o que quiser com a menina, é vendido, né? Não sei se vende ainda. Lagoinha, inclusive, tinha um trabalho lá de missionário, que eles compravam as crianças, juntavam dinheiro no Brasil, ofertava, eles compravam as crianças e colocavam no orfanato ali e ensinar a palavra de Deus para aquelas meninas. Então, essa missionária, Deus chamou ela para vestir-se de indiana, e como indiana, ela parecia com a indiana, ela podia ir lá e comprar as meninas, aí levava para o orfanato, e ali ensinava a palavra e libertava aquelas meninas para viver aquilo que Deus tinha para a vida delas. Aí que ela foi entender: por isso que eu não podia ter os olhos azuis. Os olhos dela tinham que ser pretos. Ainda mais naquele tempo não tinha lentes, né? Como hoje, né? Para mudar a cor dos olhos. Então, meu irmão, tem coisas que acontecem na nossa vida desde a nossa criação. Foi para que o nome de Jesus fosse glorificado, para que a nossa vida agora glorificasse até aquelas coisas que a gente achava negativo em nós, meu irmão. Era Deus já trabalhando para que o nome dele fosse glorificado na minha e na sua vida. Amém? Então me lembro de coisas, histórias minhas do passado, de criança, adolescência, e hoje eu penso assim: puxa vida, se eu não tivesse passado por aquilo, eu não poderia ser pastor hoje, né? Então, meu irmão, tem coisas que acontecem para Deus glorificar o seu próprio nome na minha, na sua vida. A primeira coisa que a gente aprende aqui. Outra coisa que a gente aprende nesse texto é que Deus às vezes opera de forma inesperada. Estou até repetindo um ponto de uma mensagem que eu preguei alguns dias atrás aqui, quando eu falei que os discípulos esperavam Jesus de uma maneira, e Jesus veio andando por sobre as águas. Então, e aqui, da mesma maneira, jamais aquele homem que era cego, ou alguém que estava ali, ou talvez até mesmo os discípulos, ia imaginar que Jesus ia fazer aquilo com aquele cego. Se alguém fizer isso hoje, é chamado de herético, né? Herege. Porque Jesus, ele chega, ele está conversando com os discípulos, e ele vai falar: nós precisamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite se aproxima, mas enquanto eu estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Olha só, ele estava prestes a curar um homem cego, ou seja, alguém que vivia nas trevas, na escuridão, e ele está falando assim: eu sou a luz do mundo. E como que para ilustrar essa
essa declaração dele, essa mensagem dele, é como se você fala assim: eu sou a luz do mundo. Quer ver só como eu sou a luz do mundo? E aí vem aquele homem cego, ele chama o cego, a Bíblia diz. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do cego. Olha só, se alguém fizer isso hoje, né? Se alguém estiver precisando de mais de uma cura, chegar numa igreja, um pastor fizer uma coisa dessa, a pessoa vai sair processando o pastor e falando assim: esse pastor está me humilhando publicamente, né? Me humilhou, fui humilhado naquela igreja, não volto daquela igreja, nunca mais eu ponho os pés naquela igreja. Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele opera de uma forma inesperada. Não tem como nós colocarmos Jesus, Deus, numa caixinha e dizer assim: olha, se não agir desse jeito, não é Deus. Se não operar dessa forma, eu não vou crer que é Jesus. Não, meu irmão, Ele age às vezes de maneira inesperada, que a gente não compreende. Mas abençoado, meu irmão, bem-aventurado, eu vou usar uma linguagem bíblica aqui, bem-aventurado é aquela pessoa que não questiona as coisas que Deus está fazendo. Bem-aventurado. Já fui muito questionador, já fui de falar de igrejas neopentecostais, que falam: pastor fulano, que é dinheiro, não sei o que, é prosperidade, é não sei o que. Meu irmão, eu não falo mais. As igrejas neopentecostais, esses dias eu estava vendo assistindo televisão. Não, é um vídeo que eles mandaram mesmo nos grupos de WhatsApp. E é uma igreja que às vezes é criticada por muita gente, mas é a única igreja que está entrando lá no Afeganistão, neste momento, que ninguém pode ir lá no Afeganistão. Eu achei interessante que os celulares são bloqueados, né, para não receber, bloqueados via satélite, para a mensagem do Evangelho não chegar lá. Mas eles não conseguem bloquear a televisão, e a mensagem está chegando lá com tradução para o árabe. O R.R. Soares está chegando lá no Afeganistão. E aquelas pessoas que criticam as igrejas pentecostais, muitas vezes não estão fazendo nada nesse momento, né? Está chegando lá. E aquele vídeo falava assim, um vídeo foi transmitido na RIS TV, e ele estava falando assim: olha, que a pessoa sai de casa, anda nas ruas tranquilamente, faz tudo o que tem que fazer, trabalha, mas quando ele entra para dentro da sua casa ali, ele pode ser crente com a sua família, liga a televisão, participa até da ceia, lá no Afeganistão, no meio daquela situação. Então, meu irmão, Deus não dá para colocar ele numa caixinha. Não dá para você falar assim: não, se não agir desse jeito, não é Jesus. Não, meu irmão. Deus não está limitado. A Bíblia fala que é a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, são muitas formas da sabedoria de Deus, meu irmão. Então nunca coloca Deus numa caixinha, nunca coloque Ele numa caixinha dizendo: ele só age assim, porque Ele age, meu irmão, da maneira mais inesperada. E bem-aventurado, abençoado, meu irmão, é quando a gente obedece a Deus sem pedir explicação, sem questionar Deus, simplesmente obedece. Amém? Aquele homem só obedeceu. Eu estou cego, estou precisando enxergar. Eu vou questionar se a pessoa passou lodo nos meus olhos e está mandando eu lavar os meus olhos lá no tanque. Eu vou brigar com ele? Não, eu vou lá e vou lavar. Quem sabe eu vou ver. E ele foi lá e voltou vendo, para a glória de Deus, né? Então, meu irmão, Deus às vezes opera de forma inesperada, né? Toda vez que você vê um movimento diferente, só pergunta: Deus, o Senhor está nesse negócio, Deus? Ou nem pergunta, meu irmão. Mergulha de cabeça. Se não é nenhuma heresia, se está pregando a palavra, meu irmão, mergulha na presença de Deus, nem questiona. Mergulha na presença de Deus. Aleluia. Outra coisa que nós aprendemos aqui, que muitas vezes, irmãos, tem muita gente que não é mais abençoada, porque preocupa mais com a tradição do que com aquilo que Deus quer fazer, o que Deus está fazendo. Ah, mas na minha época não era assim.
Ah, nunca vi isso, né? Nunca vi isso na igreja. Meu irmão, e a pessoa, você lê o texto aqui no versículo 13, aqui no versículo 13 em diante diz assim, olha, quando o homem foi curado, eles começaram a questionar: quem curou você? O que aconteceu? Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou a terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse: vai lá e lava. Eu fui lá e lavei e voltei vendo. O versículo 13 diz assim: então levaram aquele que foi curado. Ele tinha que explicar agora como que ele estava enxergando. E ele não sabia também explicar, meu irmão, por que ele estava enxergando. Ele só sabia que ele estava enxergando, só sabia que aquele homem chamado Jesus tinha colocado lodo, saliva, feito lodo ali, passado nos olhos dele. Ele só sabia disso, mais nada. E o versículo 13 diz assim: então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado. Olha só, ele estava preocupado com o quê, irmãos? Com o sábado. Estavam preocupados porque aquele homem tinha sido curado no sábado, pois foi no sábado que Jesus misturou a terra com saliva e curou. Jesus fez um trabalho pesado no sábado, né? Ele cuspiu na terra, fez um lodinho, passou no olho do cego, falou para ele lá lavar. Jesus trabalhou pesado no sábado. Ele estava preocupado com isso, com a tradição dos judeus, que ninguém podia trabalhar no sábado. Essa é a preocupação daquelas pessoas. E eles encheram, a Bíblia diz assim, olha, e os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido, e ele respondeu: ele colocou terra e saliva nos meus olhos, depois que eu me lavei, eu passei a enxergar. E alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois está trabalhando no sábado, está curando pessoas no sábado. Ou seja, estavam mais preocupados com a tradição, meu irmão. A tradição pode ser uma bênção para a nossa vida. Os bons costumes, o conservadorismo pode ser uma bênção para a nossa vida. Mas a tradição, meu irmão, não pode impedir você de ser abençoado, de fazer a vontade de Deus. Não deixe a tradição te impedir de fazer aquilo que Deus quer na sua vida, no nome de Jesus. A tradição não é maior do que Jesus, não é maior do que Deus, não é maior do que a palavra. E aquelas pessoas estavam só preocupadas com a tradição. Não, ele fez isso no sábado, ele não podia fazer isso no sábado de maneira nenhuma. Outra coisa que nós vemos aqui neste texto, irmãos, que muitas vezes as pessoas temem mais os homens do que temem a Deus. Chamaram o pai do cego então, para explicar. E aí a Bíblia diz no versículo 18 a 22, diz assim: ele deve ser profeta, respondeu o homem. Meu cego não vai ser, ele deve ser profeta, porque ele fez isso. Nunca ninguém viu uma coisa dessa, de alguém curar um cego de nascença. Ele deve ser profeta. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado. Pois mandaram chamar os pais dele e perguntaram: ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como é que ele pode ver agora? Como é que ele está enxergando agora? E a Bíblia diz assim, olha, seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois esses haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram: ele tem idade suficiente, perguntem a ele. Então, pela segunda vez, ele tem idade, perguntem para ele. Nós não vamos responder não, porque eles tinham medo de serem expulsos das sinagogas. Ou seja, eles temiam mais aos homens do que a Deus. Tá, irmãos? Lá em Atos, Pedro falou assim: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Quando, meu irmão, essa submissão a Deus não está chocando com a submissão aos homens, né? Por exemplo, se a Bíblia fala que eu tenho que ter carteira de motorista para dirigir, né? Eu tenho que obedecer, né? Tem que ter carteira de motorista para dirigir. Então não tem problema, eu posso obedecer a Deus e preciso obedecer também os homens.
Agora, se baixar um decreto, fala assim, ninguém mais pode orar em maneira nenhuma, em lugar nenhum, não pode mais pregar o evangelho, aí, meu irmão, nós vamos obedecer a quem? A Deus ou aos homens? Aí nós vamos obedecer a Deus. Mas aqui essas pessoas temiam mais os homens do que a Deus. Eles temiam ser expulsos da sinagoga, só que eles não entendiam, meu irmão, que não adiantava nada estar na sinagoga, mas com o coração longe de Deus. Não adiantava nada estar na igreja, mas o coração longe de Deus, meu irmão. Então, meu irmão, não caia nessa armadilha de temer mais as pessoas. Às vezes, irmão, não há coisa simples. Às vezes, você tem vontade de glorificar a Deus. Fala, glória a Deus, aleluia. Você olha do lado, o irmão vai pensar o que é de mim? É coisa pequena. Você tem vontade de ficar de pé, levantar sua mão, se expressar na presença de Deus, mas você fica temendo às vezes as pessoas, os homens. Nas coisas pequenas, meu irmão, as pessoas temem mais aos homens do que a Deus. Não é? Quando você está diante de pessoas importantes, às vezes você fica assim, eu vou ficar caladinho aqui, não vou falar nem que eu sou crente não, porque está temendo mais aos homens do que a Deus. Às vezes as pessoas temem mais aos homens do que a Deus, mas não cai nessa armadilha, meu irmão. O nosso temor, nós devemos satisfação principalmente ao nosso Deus, né? Se puder estar em paz com todo mundo, em paz com Deus, amém, meu irmão, mas não tenha mais temor de homens do que de Deus. E no versículo 25, a gente vê aqui a resposta daquele homem, quando ele é questionado acerca daquilo que tinha acontecido com ele. Eles falam para ele assim, olha, então pela segunda vez chamaram um homem que havia sido cego e lhe disseram, Deus é quem deve receber a glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador, né? Eles tinham dificuldade de reconhecer Jesus como Filho de Deus. Eles tinham dificuldade de reconhecer que Jesus era o Messias enviado por Deus, talvez por inveja, porque eles não aceitavam que alguém fosse maior do que eles. Eles não aceitavam que alguém que não estudou no seminário deles, agora estivesse pregando, curando as pessoas, e estivesse se apresentando como profeta, como filho de Deus, enviado de Deus. Eles não aceitavam, meu irmão, talvez por inveja. E eles falam assim, olha, é Deus que deve ser glorificado. É Deus que deve ser adorado. Esse homem é pecador. Esse Jesus é pecador. E aí a resposta do cego, meu irmão, deve ser a nossa resposta também. Ele fala assim, se ele é pecador, não sei. Hoje nós sabemos, né, que ele nunca foi pecador, né, jamais pecou, né? Hoje nós sabemos disso, né? Mas a resposta daquele cego foi, se ele é pecador, não sei, porque ele não sabia, ele não conhecia Jesus. Mas ele fala assim, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Amém? Quantos de nós aqui, irmãos, literalmente, irmãos, espiritualmente falando, literalmente nós éramos cegos, não conseguia enxergar o propósito de Deus, nem para o outro lado dessa parede, nem um palmo à frente do nariz, como diz. Cego, andando sem rumo, sem propósito, mas quando a gente conhece a Jesus, meu irmão, a nossa vida muda, a gente passa a enxergar claramente o propósito que Deus tem para a nossa vida. Você já enxergou o propósito que Deus tem para a sua vida, ou você está cego até hoje? Você já enxergou, meu irmão? O propósito que Deus tem para a sua vida, um dos propósitos que Deus tem para nós, meu irmão, olha, é que a gente leve essa mensagem de Deus, que a gente faça discípulo, né? Lá em Mateus 28, 20, a Bíblia diz assim, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Meu irmão, isso aí é um propósito de Deus. Se a gente começou a enxergar um pouquinho, a gente passa a perceber que Deus tem esse propósito, e passa a enxergar
que Deus quer usar a minha vida para levar outras pessoas também a conhecerem a Jesus. Eu era cego. Ele está dizendo, eu era cego, mas agora eu estou vendo. E aí, meu irmão, uma coisa interessante que a gente vê aqui nesse texto, nós estamos caminhando já para o final, para a gente orar. Uma coisa interessante, aquele homem começou a enfrentar dificuldades. Começou a ser questionado, e é sempre assim, meu irmão, quando você está apático na obra de Deus. Quando você está só sentadinho no banco, aí, mas não está querendo, pastor, eu quero ficar quietinho no meu canto aqui, não mexe comigo não, pastor. Quando você está apenas visitando a igreja, não, pastor, eu estou só visitando, eu não quero muito compromisso, pastor, eu não estou querendo me envolver demais, pastor. É uma coisa, meu irmão. Quando você está querendo ser apenas um crente comum, pastor, eu quero só ser um crentinho comum mesmo, ficar aqui, estou salvo, aleluia, vou morar no céu, glória a Deus. É uma coisa. Agora, quando você começa a ter os olhos abertos, quando você começa a enxergar, quando as escamas começam a cair nos seus olhos, quando você começa a entender, não, eu era cego, agora eu estou vendo alguma coisa. Ô, meu irmão, vem perseguição, vem luta, vem crítica contra a sua vida. Para a gente que é pastor, para mim como pastor, meu irmão, se a gente ficar quietinho, quando a igreja está quietinha, a gente não está fazendo nada de relevante, talvez, na sociedade. Ô, meu irmão, é alguma coisa. Agora, quando a gente começa a levantar e fala, não, irmão, nós precisamos fazer alguma coisa, precisamos alcançar essa cidade, precisamos fazer alguma coisa para Deus. A igreja começa a se levantar, meu irmão, começa a levantar crítica contra a igreja. Esse homem começou a receber crítica, ele ficou cego lá há tanto tempo, meu irmão, ninguém criticava ele quando ele era cego. Mas agora que ele passou a enxergar, meu irmão, vem crítica. As pessoas se incomodaram porque aquele homem agora estava enxergando. Às vezes é assim, quando a gente quer fazer alguma coisa para Deus, você desperta para fazer alguma coisa para Deus, meu irmão, as pessoas começam a se incomodar com você. Agora eu quero ser um crente de verdade. As pessoas começam a se incomodar. O que? Crente? Você não pode ser crente não, cara. Né? Quando esse homem passou a enxergar, meu irmão, ele começou a enfrentar o que ele nunca tinha enfrentado na vida, né? E assim também conosco, às vezes quando a gente se levanta para fazer a obra de Deus, meu irmão, se prepare. Se prepare para que aquela pessoa que nunca te criticou, começar agora a te criticar. Se prepare, meu irmão, para aquela pessoa que sempre te viu cego e ela estava satisfeita de você estar na cegueira. Mas quando os seus olhos se abrem, meu irmão, se prepare para receber crítica. Se prepare para as pessoas se levantar, para as pessoas te questionar e falar assim: quem é que te curou? O que aconteceu? Quem é esse aí que está falando essas coisas para você? Onde você está ouvindo essas coisas, hein? Você está mudado, você está mudada. Se prepare, meu irmão. Se prepare, mas eu digo para você, olha, vale a pena, meu irmão. Não vale a pena ser um crente comum, um crente normal, não, meu irmão. Vale a pena é você se levantar, é você se envolver com as coisas de Deus, é você enxergar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. É isso que vale a pena, meu irmão. Você sabe por quê? Nós vamos ver aqui no texto que Jesus, meu irmão, ele nunca vai te deixar sozinho diante dos seus inimigos. Ele nunca vai deixar você sozinho diante das críticas, diante daqueles que se levantam contra você, diante daqueles que te questionam. Esse homem começou a levar tanta pedrada, né? Você já ouviu aquele ditado que eles jogam pedra na árvore que dá fruto, né? Que uns dias está chegando o tempo da manga, aí você passa perto do pé de manga, você vê só a gente jogando pau, pedra, para derrubar uma manguinha madura, né? Então eles jogam pedra em árvore que dá fruto, meu irmão. Não seja um crente apático. Se você for um crente apático, você vai viver um cristianismo, uma vida normal, ninguém vai te criticar nem nada, mas não vale a pena, meu irmão. Deus nos chamou para fazer a diferença nesse mundo, para ser diferente nesse mundo, para ser a luz do mundo. Ele falou assim: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra.
Aleluia! Ele nos chamou como igreja, meu irmão, para fazer a diferença. Ele nos chamou como igreja para dizer assim, olha, eu era cego. Você já tem falado por aí que você era cego, mas que agora você está vendo, você está enxergando, amém? Ele nos chamou para isso, meu irmão. Para isso, a luz vai brilhar, é lá no meio das trevas, é lá que você vai dizer assim, olha, eu também vivia nessas trevas, mas Jesus, a luz do mundo, entrou na minha vida. Eu era cego e agora eu vejo, aleluia. Aleluia. E aí ele começou a receber tanta pancada. E aí eu achei demais esse texto aqui quando eu estava lendo. A palavra de Deus é assim, meu irmão. Às vezes você já leu, releu, li a Bíblia não sei quantas vezes, pedi a conta. Passou de 10 para lá, 12, não sei. Mas aí quando eu estava lendo, olha o que eles estão questionando ele. Você, rapaz, você é todo pecador, miserável, você está querendo ensinar para nós agora? Não é isso que eles falam para a gente quando a gente converte, meu irmão? Você é bobo, rapaz, você é um comedor de arroz com feijão, você é um pecador igual a nós, mas agora você está querendo falar de Jesus? Né? Eu já ouvi isso, né? Quando eu era novo convertido. E aí eles estavam assim, agora você quer ensinar a nós? E expulsaram ele da sinagoga. O homem estava tão alegre, querendo adorar a Deus, querendo dizer para todo mundo, eu era cego e agora eu vejo. Tão alegre, ele falou, não, você não pode ficar aqui na igreja. Você não é bem-vindo aqui na nossa sinagoga, na nossa congregação, na nossa igreja. Sai daqui. Expulsaram ele da sinagoga. Olha só o que o texto diz, olha, o versículo 35. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem. Procurou o homem. É isso que Jesus faz, meu irmão, quando você está sendo perseguido, quando você está sendo caluniado. Jesus vai atrás de você. Ele te procura. Procurou o homem, ele disse, você crê no Filho do Homem? Ele nem sabia direito quem era Jesus, agora ele vai saber de verdade. Assim, quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Jesus respondeu, você o viu, e ele está falando com você agora. É esse mesmo, sou eu mesmo que estou falando com você. Imagina a emoção do coração deste homem, irmãos, de saber que aquele que o havia curado, que ele não sabia ainda quem era, saber que aquele que o havia curado era o Messias enviado, saber que ele estava diante do Messias, o enviado de Deus, o enviado pelo Senhor, de saber, se ele fosse pensar um pouquinho além, de saber, puxa vida, agora eu vou fazer parte da história. Porque Jesus, irmãos, ele era o Messias esperado das nações. Era o Messias aguardado por séculos, séculos e mais séculos. E agora aquele homem está ali diante do Messias, diante do Filho de Deus, do Filho do homem, como Jesus mesmo se chamava. E fala, quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Jesus respondeu, você ouviu. Ele está falando com você, sou eu mesmo que estou falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e adorou a Jesus. Então Jesus começou a falar agora para aqueles fariseus, dizendo assim, eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos, para fazer que os que veem se tornem cegos. Tem muita gente que às vezes fala assim, o pastor é como se o pastor estivesse jogando indireta, né? Jesus faz isso o tempo todo, não era indireta não, meu irmão, era direta. Os fariseus estão ali diante de Jesus, Jesus falou assim, eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos, né? Eu creio que Jesus talvez até apontou para aquele cego, para dar visão aos cegos, e para que aqueles que acham que estão enxergando se tornem cegos. E eles entenderam na hora, irmãos. Eles entenderam na hora. Então o senhor está falando que nós somos cegos? Eu falei assim, é isso mesmo. Você entendeu direitinho o que eu estou falando, né? Então você está dizendo que alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram, você está dizendo que nós somos cegos? E Jesus afirma para eles, olha, se vocês fossem cegos como esse aqui, é como se ele tivesse, se vocês fossem cegos como esse aqui,
agora vocês estavam enxergando. Mas como vocês estão dizendo que não são cegos, vocês permanecem cegos de verdade. Então, meu irmão, esta é a mensagem que Deus tem para a minha vida e para a sua vida hoje. Que você saia daqui nessa noite com essa certeza no seu coração: eu era cego e agora eu vejo. Talvez você está aqui, ou está nos ouvindo aqui, através da internet, e você se identificou: não, pastor, eu não era cego não, pastor, eu continuo cego. Você pode passar a enxergar agora. Você pode entregar sua vida para Jesus agora, abrir o seu coração para Deus e deixar essa luz do céu entrar no seu coração e na sua vida, e você vai passar a enxergar. Você será também luz deste mundo, meu irmão, sal da terra. Então, meu querido, olha, não precisa temer. Às vezes Jesus vai vir realmente de forma inesperada. Tem coisas que aconteceu na sua vida, já era Jesus preparando a sua vida, o seu coração, e agora Ele vem sobre a sua vida, ou já veio sobre a sua vida, de uma maneira que você não esperava. Mas nunca, meu irmão, nunca fique preocupado com o que as pessoas vão pensar da sua maneira de servir a Deus. Sirva a Deus. Entrega a sua vida para Jesus de verdade. E comece a declarar, como esse homem declarava: eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era cego, mas agora que eu vejo, eu não vou deixar nada nem ninguém ficar no meu caminho. Eu vou servir a Jesus, eu vou andar na presença dEle. Eu era cego e agora eu vejo. E pode ter certeza, meu irmão, que Jesus vai cuidar de você. Quando você for atacado, quando você for criticado, quando você for mal compreendido, pode ter certeza que Jesus vai atrás de você. Ele vai na sua busca. Ele vai falar: Senhor, sou eu mesmo que estou na sua vida. É eu mesmo que tenho feito isso na sua vida. Sou eu mesmo que curei a sua cegueira espiritual. E agora você pode ver, você pode enxergar aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Ele nunca vai nos desamparar, meu irmão. Jamais. Jamais. Se você está com Jesus, meu irmão, sozinho você já é uma multidão. Amém? Vamos ficar de pé. Queria orar por você. No nome de Jesus, abra o seu coração. Saia com essa palavra daqui nessa noite. Não, eu era cego, eu não sou mais cego. Você não é cego mais, meu irmão. Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu já fui cego, mas agora eu consigo enxergar o propósito de Deus para a minha vida. Se não consegue, comece a orar a Deus. Fala: Deus, me mostra o teu propósito, a vontade do Senhor, o teu plano, o teu projeto para a minha vida. Mas em nome de Jesus, você vai sair daqui nessa noite dizendo assim: eu era cego, eu fui cego, mas agora eu vejo o Senhor na minha vida, eu vejo o propósito, eu vejo aquilo que Deus quer fazer na minha vida, eu consigo enxergar aquilo que Deus quer para a minha vida. E uma das coisas que Deus quer para a sua vida, meu irmão, é que você ganhe pessoas, que você faça discípulos, que você realmente faça a diferença neste mundo, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Deus. Eu quero te ver. Oh, aleluia. Quero te ver. Você pode declarar nessa noite: eu quero ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Eu quero te ver. Quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver, te ver, te ver. Quero te ver. Você pode declarar: eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Quero te oh, aleluia.
era cego. Quero te ver. Eu era cego, mas agora os meus olhos te veem. Quero te abraçar, quero te ver. Oh, aleluia, Deus. Pai, no nome de Jesus, meu Deus, o Senhor conhece, meu Deus, cada vida nesse lugar, nessa noite, Pai. Cada coração, meu Deus. Eu creio que nós somos tocados pelo Senhor nessa noite, Pai. Eu creio, meu Deus, que nós vamos... Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Pode declarar nessa noite que Ele é santo, vamos lá? Santo, santo, santo. Declare. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, diga. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Já posso ver. Aleluia! Santo! Santo, santo, santo. Diga. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Já posso ver. Diga, já posso ver. 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 Você pode declarar. Diga, posso ver. Já posso ver. Já posso ver. Já posso ver. Já posso ver. Coloca as mãos sobre os seus olhos assim, vai declarando baixinho assim, ó. Diga assim, ó. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Seja curado. Santo, santo, santo. Já posso ver. De novo, santo, santo. Santo, santo. Põe a mão nos seus olhos. Santo, santo, santo. Seja curado. Santo, santo, santo. Já posso ver. Diga, já posso ver. 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 Aleluia! Já posso ver. 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 Veja! 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 Oh! Ei! Ei! Lava Shuricanta Lais! Veja! Lava Shuricanta Lais! Veja! 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 Enxergue! Veja! Veja nessa noite! Veja o propósito de Deus na sua vida nessa noite! Veja! Veja a obra de Deus na sua vida! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Oh! Veja! Veja, meu irmão, minha irmã! Saia daqui enxergando nessa noite. Saia daqui vendo. Vendo tudo aquilo que Deus quer fazer através da sua vida lá fora. Saia daqui enxergando nessa noite o propósito, a vontade de Deus, o propósito de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, labachuricanta laias. Oh, suricanta labachuricanta laias. Eu era cego. Eu era cego e agora eu vejo. Declare. Diga assim, eu era cego, mas agora eu vejo. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia.
Amém, meu irmão? Diga mais uma vez assim: eu era cego, mas agora eu vejo. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão com o Santo Espírito do Senhor seja sobre a sua vida, e que você saia daqui vendo nessa noite, no nome de Jesus.